e demais presentes. Para compor a mesa dos trabalhos, chamamos as autoridades. Representando aqui o vice-prefeito e prefeito Carlos Bernardi, da Prefeitura Municipal de Campinas. Dr. Jordani, desembargador do trabalho da 15ª Região. Dr. Carlos Alberto de Oliveira, o gerente regional da Gerência Regional do Trabalho de Campinas. E Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro. Cada um de vocês terão direito aí a 5 minutos, o tempo de 5 minutos para fazer a saudação e a explanação aí sobre os trabalhos. Pode ser, eu vou pedir então para o representante da Prefeitura, o Carlos, fazer a saudação inicial aí. Carlos Bernardi. Quero cumprimentá-los na presença do nosso grande amigo Sidão, presidente do Sindicato do Comércio de Campinas, muitos anos nessa luta. Cumprimentando o Aparecido, eu cumprimento todos os dirigentes, coordenadores, representantes e presidentes de sindicatos da nossa cidade e região. Cumprimentando as mulheres em nome de Rosana Medina, Sindicato de Servidor Público, nós estávamos ali há pouco tempo. Cumprimento também essas lutadoras, bravas mulheres, no dia a dia, desempenham um trabalho intenso, na dupla jornada de trabalho, né? Além de família, casa, mãe, filhos, né? Até avós, né? E ainda no dia a dia do seu trabalho. Cumprimento a mesa e uma grata satisfação estar com todos vocês, representantes maiores da classe trabalhadora e defendendo os trabalhadores do nosso país. Trago a palavra aqui do vice-presidente, do nosso presidente, nosso vice-prefeito, Vanderlei de Almeida, que há muitos anos luta também junto aos trabalhadores, em defesa dos trabalhadores da nossa cidade, visto que ele já tem uma folha enorme nas discussões trabalhistas, nas discussões das demandas dos trabalhadores, tanto do servidor público como de outras categorias. Infelizmente não podia ser com afazeres lá e eu acabei representando ele hoje. Queria colocar uma palavrinha de incentivo até. Eu me recordo dos anos 70, 80, daquelas lutas em São Bernardo do Campo, quando então o nosso dirigente maior, o Lula, representante maior da categoria dos trabalhadores, nós fazíamos aquelas reuniões imensas com caravanas daqui de sindicatos metalúrgicos, dos químicos, petroquímicos, que voavam para São Paulo. E lá a discussão era uma: precisamos conquistar os nossos direitos. E muitas conquistas nós conseguimos avançar. Hoje, infelizmente, após 4 anos de um caos geral, posso assim dizer, na questão dos direitos do trabalhador, temos que recomeçar. Infelizmente, temos que recomeçar. E era para ter um avanço maior em cima de tudo isso. Novas conquistas. Nós temos que rever o passado, tudo aquilo que gera de direito. Nós estamos vendo aí no dia a dia, acabando sofrendo algumas decepções aí, até alguns traumas, por causa do desleixo total daqueles altos comandantes que se achavam para querer complicar a vida do trabalhador. Então, eu, solidário a isso, eu parabenizo mais uma vez, e a luta tem que ser essa mesmo, avançar sempre. Não podemos parar, não podemos esmorecer, não. Vamos recuperar a tempo, e as gerações estão chegando ali e vão precisar dessa força toda, desses movimentos todos que nós estamos fazendo, para poder reconquistar e dizer o sim para o nosso trabalhador do futuro. Aí depois entrei no judiciário, pensando nisso, vi que as coisas eram assim, mas com o tempo as coisas foram mudando. Hoje, se a gente for perceber, o direito do trabalho, ele está servindo para atender às dificuldades e aos interesses da empresa.
Ele não é mais para equilibrar as relações. Ele é o que é melhor para a empresa. E, nos últimos anos, isso tomou um impulso que eu diria quase que estratosférico. Foi lá para o espaço mesmo a coisa. A inversão de valores do direito do trabalho. E se a gente se acomodar, isso aí vai cada vez ficando mais enraizado e mais sólido. E aí é muito mais difícil mudar. Percebe? Se a gente quer o direito do trabalho para o que ele existe, nós temos que mudar o quadro atual. E para começar a mudar, a gente não pode mais, a gente que eu falo operador de direito do trabalho, qualquer área que atue, tá? Quem é ligado ao direito do trabalho de qualquer maneira, a gente não pode mais aceitar esse argumento. Não pode deferir isso para o empregado, porque se deferir vai afetar a economia. Nós estamos tornando a vida fácil para tudo quanto é economista, porque quando ele tem problema, ele tira do trabalhador para resolver o problema. É só ver. Então, esse argumento de empresa, de econômico, já vejam, quando você fala, eu não posso deferir porque vai afetar a economia da empresa, vai afetar a economia do país e tal. O direito do trabalho não foi feito para regularizar a situação econômica de ninguém, a não ser trabalhador, tá? Mas de empresa nenhuma. Quem tem que resolver a situação econômica não é o direito do trabalho. Percebe? Não venham com esse argumento, não aceitem esse argumento. Essa é a questão. Porque na hora que você aceita um argumento desse, você já submete o direito do trabalho. Ele já está lá enjaulado pela economia. E depois como é que você sai? Depois que você entra nas aulas, você não sai mais. Não se aceite isso. Veja, de tanto aceitar esse tipo de argumento, já se tirou, agora voltou, mas já se tirou o Ministério do Trabalho e já se o submeteu ao Ministério da Economia, já enjaulou. Ficou enjaulado lá. E veja, quando você submete o Ministério do Trabalho ao da Economia, numa escala de valores para a sociedade em geral, quem é que está por cima? A economia, mas é lógico. É lógico. E a gente vai aceitando, porque o momento é difícil, quando eu era pequenininho, olha aqui, ó. Quando eu era pequenininho, meu pai dizia para mim, né? O Brasil é o país, meu pai era português, né? Meu pai dizia para mim, o Brasil é o país do futuro. Que ele já ouvia quando ele era pequeno. Aí ele passou para mim, eu passei para os meus filhos, meu filho mais velho já tem 37 anos, né? Então eu vejo que ele já tem um bom par de anos, né? E ninguém vê esse país do futuro. Por quê? Porque a gente é alimentado de ilusão. Ilusão. Qual que é a ilusão de hoje? O empreendedor. Você vê, tem gente que não quer usar, eu já vou, qualquer coisa me importa. Deu a palavra, deu o microfone, não é problema. É sindicalista. Não, mas eu tenho na veia. Hoje em dia, tem pessoas que não querem chamar o empregado de empregado. É colaborador, palavra bonita. Colaborador, né, PJ, parceiro, né, conforme o time que o empresário torce, ele chama humano, né? E não tem todas essas coisas. Mas como diz o desembargador aposentado de Minas Gerais, né, você é tudo isso até a hora que quiser te mandar embora. Não nos iludamos. Temos que voltar às raízes do direito do trabalho. Eu prometo que eu estou acabando. Naquela lei de falências, lá, de recuperação de empresas, tal, papapá, aí vem aquele princípio lá da manutenção da empresa. Esse princípio de manutenção da empresa já ganhou
mais espaço nas decisões e na doutrina trabalhista do que lá mesmo. Então, tudo é aquela história. Preservação da empresa, prestando atenção. O princípio da preservação da empresa. Percebe? Então, com base nisso, está se tirando o direito dos trabalhadores. Vejam, a facilidade de precarizar hoje em dia é uma coisa escandalosa. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando aqui, né? Antes de ontem, foi sancionada a nova Lei Geral do Esporte. Né? A nova Lei Geral do Esporte tem um artigo, o artigo 82, vários amigos meus mandaram para mim, porque eu gosto do direito esportivo. Né? E o artigo 82 fala que agora a relação, né, do atleta com o clube pode ser feita por outro tipo de relação que não é de emprego. Pode ser por meio de um contrato de natureza civil. Você abrir brecha, mais brecha. Entendeu? Tudo agora pode, sem ser vínculo de emprego. Tudo pode. Se um dia a nossa sociedade chegar a esse ponto, maravilha, quer dizer que está todo mundo bem. Mas enquanto não chegar a esse ponto, nós não podemos abrir mão do direito do trabalho, que eu digo, eu falei em vários eventos que eu participei já, eu sou da época do direito do trabalho raiz. Tá? Direito do trabalho Nutella, para mim não serve. Eu queria ficar falando muito mais, mas eu sei que eu não posso, até porque tem outras pessoas que eu sei que vocês querem ouvir. Então, são essas as minhas palavras. E o lema é: direito do trabalho é o que interessa, o resto não tem pressa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jordani. Agora eu passo a palavra para o Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro. Bom dia, companheiros, companheiras. Quero saudar aqui todas as autoridades da mesa. É um prazer poder estar aqui na nossa cidade, agora em que eu estou numa tarefa nacional, uma tarefa que tem me feito rodar pelo Brasil e ver o grau de destruição em que as políticas de proteção ao trabalho, ao emprego se encontram no país, e poder ver aqui hoje uma plenária importante, chamada pelo movimento sindical, e que pretende, na verdade, apoiar, lutar, batalhar para que aquilo que a gente viu ser perdido e desmontado possa ser reconstruído. Tenho conversado muito com o Carlos a respeito disso, né? Na Fundacentro, que é parte da estrutura do trabalho no Brasil, a situação não é diferente, e acho importante relatar um pouco para vocês aqui que estão hoje fazendo esse movimento importante acerca da reconstrução do Ministério do Trabalho, qual que é a situação atual do Ministério do Trabalho, das políticas do trabalho. Feito, o desembargador mesmo falou, nós chegamos a ter a extinção do Ministério do Trabalho, que se transformou numa secretaria super periférica da estrutura do Ministério da Economia, né? Imagina, o Ministério lá do Paulo Guedes. Quem acha que o Paulo Guedes estava preocupado com pautas como trabalho digno, como trabalho decente, como uma política efetiva de geração de trabalho, de emprego para além de trabalho, né? Não era a pauta daquele governo de destruição que precedeu o governo do presidente Lula. E isso se materializou num processo muito ativo de desconstrução. Na prática, a maior parte das políticas que são executadas pelo Ministério do Trabalho deixaram de ser executadas, com um processo de continuidade ou de aprofundamento na prática do Executivo do conteúdo que estava na reforma trabalhista. As agências regionais do Ministério do Trabalho são 497. A absoluta maioria das agências no Brasil tem apenas um servidor atualmente, ou seja, não estão funcionando. Com mais 4 ou mais, tem 86 no Brasil todo. Então, é uma situação de muita desconstrução, de muito desmonte. A Auditoria Fiscal do Trabalho, que faz a inspeção do trabalho, ela já teve mais de 4 mil auditores, hoje tem 1.700 auditores, sendo que 600 já estão em idade para aposentar, já tem condições constituídas para pedir aposentadoria, e uma parcela muito grande desses está dentro das estruturas, inclusive de gestão, muitas vezes não podendo estar na rua. Então, são situações dramáticas. Na Fundacentro, nós temos uma série de unidades, eram 14 unidades centralizadas, né, unidades mais a unidade
central que fica sediada na cidade de São Paulo, onde eu estou atuando, indo, vindo, né? Eu sigo morando aqui, mas estou nesse vai e vem. E a gente tem diversas unidades da Fundacentro hoje, que tem um servidor, né? Por exemplo, a região do Centro-Oeste. Nós tínhamos uma unidade no Mato Grosso do Sul, uma unidade em Brasília. A unidade do Mato Grosso do Sul foi fechada porque o servidor único que tinha lá aposentou, fechou. A unidade do DF tem um servidor. Então, o Centro-Oeste, toda a fronteira de expansão econômica do Centro-Oeste conta com um servidor da Fundacentro que tem como tarefa fundamental fazer pesquisa, formação, difusão na área de saúde e segurança do trabalho. Eu tenho certeza, estou falando aqui com companheiros sindicalistas, que muitos aqui já fizeram cursos pela Fundacentro, já tiveram momentos de formação, já aprenderam sobre saúde e segurança do trabalho ali dentro desse órgão histórico, né? Aqui em Campinas nós temos uma unidade descentralizada, né, também da Fundacentro. Nós temos essa alegria de ter aqui na nossa cidade uma unidade da Fundacentro que já foi muito maior e hoje conta com 2 servidores, e a gente está batalhando muito para que, né, todas essas unidades sejam recompostas. Quero dizer para vocês que eu conversei inclusive com o superintendente regional de São Paulo nessa semana, falei que a gente já está aqui, que vocês estavam chamando esse movimento, e ele foi muito enfático em falar, olha, temos que colocar, né, que esse processo de reconstrução está em curso. É importante colocar isso para vocês. Esse é um governo que tem um pressuposto absolutamente distinto do que antecedeu aí nesses últimos 6 anos. Né? O Ministério do Trabalho não só está claramente fortalecido, basta a gente ver as redes, né, que o ministro Marinho tem sido constantemente chamado para debater um tema tão central feito do trabalho, mas também no sentido de ser um ministério compreendido como estratégico. Não por acaso existe ainda um indicativo de realização de concurso para áreas do Ministério do Trabalho e também para a Fundacentro. Eu enviei um pedido ao Ministério da Gestão e Inovação, que é o ministério que cuida dessas tratativas, pedindo, né, a recomposição de cargos da Fundacentro. A gente tem, né, a certeza de que vai acontecer concurso no Ministério do Trabalho e também na Fundacentro, que vai permitir que, num prazo rápido, várias das funções que estão sendo perdidas sejam recompostas. Mas é evidente que o tamanho desse processo de reconstrução, a intensidade desse processo de reconstrução vai passar muito pela força que o movimento sindical vai ter nesse diálogo, a maneira como os setores do movimento sindical vão ter interlocução com a sociedade e também com as esferas de governo. Na Fundacentro foram 6 anos em que mal entrou algum sindicato laboral para discutir saúde e segurança do trabalho, para poder propor pesquisas, iniciativas, né, projetos, e ao mesmo tempo que isso deixava de acontecer, a gente viu, né, o agravamento da acidentalidade no trabalho, a gente viu, né, a gente está premido pelo desafio, né, das chamadas novas formas de adoecimento relacionado ao trabalho. Hoje nós temos uma sobrecarga gigantesca psicossocial sobre os trabalhadores e trabalhadoras, né, e isso gera uma imensa massa de trabalhadores adoecidos psiquicamente e uma tarefa difícil, né? Tanto a de cuidar desses trabalhadores que adoeceram psiquicamente, como a gente mudar as práticas internas nos processos de trabalho que produzem esse tipo de resultado, como ainda a gente conseguir estabelecer nexo, a gente conseguir caracterizar, né, a evidente causalidade entre situações e contextos de hiperexploração do trabalho, de precarização do trabalho e o adoecimento psíquico. Então, são desafios que a Fundacentro tem a obrigação de assumir. Eu estou muito empenhado nessa tarefa e quero finalizar aqui, né, não só saudando aqui o movimento sindical pelo protagonismo que está assumindo aqui hoje, mas também convocando o movimento sindical a aumentar, a fortalecer essa agenda e abrindo ali as portas da Fundacentro. Eu tive vários companheiros aqui que estiveram, inclusive, na nossa posse, lá no dia 28 de abril, viram que a gente já fez ali um momento de diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público do Trabalho, com as centrais sindicais, com o setor patronal que quer discutir saúde e segurança do trabalho também conosco, né? E a Fundacentro, como nós a desejamos e a estamos reconstruindo, ela está de portas abertas para ser instrumento para a defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, quero finalizar abrindo as portas da nossa casa para vocês e convidando todos a entrarem novamente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Agora eu
eu passo a palavra para o Dr. Carlos Alberto de Oliveira, gerente regional da Gerência Regional do Trabalho de Campinas. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação tê-los aqui, reencontrar vários amigos de longa data, pessoas que há muito a gente não via, e aqueles que estão sempre no Ministério também, né? Gostaria de fazer uma saudação especial à mesa, ao Carlos, ao Dr. Jordano, satisfação grande, ao Pedro, por ter disposição, inclusive, para fazer discussões com a profundidade que nós precisamos ter na reconstrução de toda a área de trabalho, né? Do Ministério do Trabalho, da própria Fundacentro. Para nós que passamos por esse processo gradual e contínuo de, não diria desmonte, de desintegração, eu estava discutindo que a impressão nossa e o nosso sentimento, principalmente aí dos servidores do Ministério do Trabalho, é que nós parecemos que estamos naquele filme Ghost, lembra? Em que ele, falecido, ia pegar o copo e perpassava o copo porque ele achava que tinha corpo. Foi mais ou menos essa situação que aconteceu conosco, né? Nós temos a consciência de quem somos, da nossa importância, do nosso papel, do quanto a sociedade necessita do nosso trabalho, principalmente aqueles menos assistidos, aqueles que estão em risco social e pessoal, aqueles que estão desempregados, aqueles que batem a nossa porta todo santo dia. Por quê? Porque precisam desabafar, porque precisam de um alento, porque precisam de recurso, porque precisam de orientação, porque precisam de motivação para continuar vivendo. Nós passamos um período muito difícil, o maior período de dificuldade da história da humanidade civilizada, né? Que foi o período de pandemia. Nós não podemos perder de vista que a sociedade ainda está em luto. Nós perdemos muita gente, muitos com proximidade grande, muitos foram atingidos e ficaram entre a vida e a morte e estão aqui hoje. E esta situação de dor e de enfrentamento nos trouxe um estado emocional muito complicado, né? Então hoje, se a gente vê várias pessoas com crises, com depressões, com manifestações de desequilíbrio muitas vezes, não é à toa. E nós muitas vezes, enquanto sociedade, não admitimos esse luto, não admitimos, não reconhecemos muitas vezes essa dor, o que torna mais difícil o seu enfrentamento. A gente simplesmente se deixa levar e vai tocando a vida por aquilo tudo que ela acaba nos colocando para poder continuar vivendo e, em alguns casos, sobrevivendo, né? A vida se tornou muito difícil, a miserabilidade aumentou, os empregos diminuíram, a pejotização aumentou? Não. A meizização, palavra que não existe ainda, né? Ou seja, todo mundo agora tem que ser MEI, né? A gente tem que colocar dentro do setor produtivo pessoas, né? Jurídicas. Não, eu coloco pessoa física, pessoa jurídica é uma ficção, né? Toda pessoa que é real e concreta é física, né? Então a gente cria ficções para poder ter subterfúgios, para não assumir responsabilidades, né? E passamos um momento terrível dessa inversão que o Dr. Jordano estava falando, né? Ou seja, dessa inversão total de valores, cuja responsabilidade é de quem? Ninguém pega a batata quente, né? Um joga para cá, outro joga para lá, outro joga para aqui, né? E as coisas vão se deteriorando, né?
Já dizia um filósofo contemporâneo que quando você quer extinguir um serviço público, basta não abrir concurso. Ele se fecha por si só. E é o que aconteceu conosco. A Ana Palmira está aqui, ela sabe que a gente está enfrentando. Já teve esse enfrentamento em períodos passados, como eu também, já que eu estou no Ministério desde quando tinha cabelo. Mas já não dá mais para dar essa sustentação. E o que ocorre? A precarização tomou conta de todo o processo. Né? E o órgão que é aquele que deve ser o órgão mais próximo da população e faz parte do sistema de proteção da vida das pessoas, foi estraçalhado. Né? Então, nós estamos nesta situação. Então, quando o movimento sindical se reúne, nos chama para participar do processo de reconstrução daquilo que nós precisamos ter, nós precisamos saber o que queremos, como queremos, que ministério nós esperamos ter. O que é necessário para nós enquanto sindicalistas, o que é necessário para nós enquanto servidores, o que é necessário para nós enquanto cidadãos, o que é necessário para os nossos irmãos que têm maior carência que nós. Nós precisamos saber, porque senão nós não temos como reivindicar. E também não temos como apresentar o que precisa ser feito. Então nós precisamos ter clareza nesse processo. E aqui, todos estão imbuídos num só corpo e num só objetivo. É dar ao governo sustentação política necessária para conseguir fazer e demover as outras forças políticas que não querem o nosso avanço. E aí sim, é de extrema importância o que o Torinho falou. O movimento sindical é este ator social que tem o poder de articular, porque está pulverizado, esta movimentação, esta roda, para que ela tenha força suficiente para girar e dar ao governo a sustentação necessária para que as coisas aconteçam. Então, o ministro Marinho tem se empenhado, tem feito os encaminhamentos devidos, mas o encaminhamento que ele dá é para outros órgãos que precisam ter o mesmo entendimento e a mesma situação. Então, tem que passar pela gestão, tem que passar pelo planejamento, tem que passar pela Casa Civil para ter a concretização do que nós precisamos. Por quê? Porque para fazer essa reconstrução precisa de orçamento. Então, o momento é propício, acho a iniciativa muito necessária e no tempo certo, para que a gente tenha ainda a possibilidade de interferir neste processo todos juntos, porque ninguém está de lado contrário, estamos todos imbuídos no mesmo espírito, nós queremos e precisamos isso para a garantia de direitos, para que a vida das pessoas seja mais saudável, mais feliz, e é isso que faz o nosso dia a dia. Quem está aqui é vocacionado para isso. E essa vocação, eu falei até num outro evento outro dia, que eu li uma frase que eu achei muito interessante. Vocação não é aquilo que você tem, vocação é o que você é e expressa para a sociedade. Então, nós somos as pessoas que têm a possibilidade de, como somos, transformar o mundo, né? E para isso, a vontade tem que ser firme e o objetivo tem que ser claro. Obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Agora a gente vai pedir para o doutor Jordano ficar e a gente vai compor agora a segunda mesa com o grupo de trabalho. Não dá para nós colocar depois, em vez daquela mensagem de colocar o ato chamativo do ato, o dia tal, o dia no final. Ainda não, né? Está encaminhando ainda.
Agora nós vamos chamar aqui os representantes do grupo de trabalho que foram os responsáveis para desenvolver todo o trabalho que está sendo feito até aqui e que continuará ainda no dia 30, que a gente vai ter um grande ato de rua aí. Eu chamo aqui o senhor Joaquim da CTB. Eu da CTB. Vamos aplaudir o Joaquim. Chamo aqui também o Ademar, da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. O senhor Carlos, da nossa central, que é a Força Sindical. A senhora Genor da CUT. Ele não está aqui, mas a gente precisa citar o nome dele aqui, o Mauri, da UGT, que nos ajudou muito, inclusive, ele deixou à disposição a jornalista da UGT aqui com a gente, a Flaviana, que é a responsável por todo o material que foi divulgado, as faixas, o documento que vai ser lido no final, enfim, ela teve muito trabalho, viu, gente? Foram só 3 reuniões que a gente fez para chegar até aqui. Mas a Flaviana, eu acho que foi a que mais trabalhou aí, que ficou aí noites trabalhando, dias e noites trabalhando para que hoje a gente pudesse fazer essa plenária. Obrigada, Flaviana. E eu também que faço parte desse grupo de trabalho aí, Elizabeth do SEAC de Campinas. Quero lembrar aí, os sindicalistas que falam bastante, né? Todos nós falamos, né? Que cada representante terá direito a 5 minutos de fala cada um, e cada um deles vai passar para a plenária aí todos os problemas, partes, né, desses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que os servidores das agências e das gerências regionais vivem aí no dia a dia, e que nós, usuários do sistema, né, sindicalistas e trabalhadores, precisamos, e a gente vê quão dificuldade eles têm para estar nos atendendo no dia a dia. Então, o primeiro a falar vai ser o... Quem que de vocês vai? Pela ordem, o Agenor. Pela ordem? O Agenor? Mesa, Beth? Oi? Você não vai vir? Não, precisa. Não, então comece você por aí, por favor. Primeira não, Não, vocês que vão passar aí, a gente dividiu por tópico, né? Eu fiquei aqui na coordenação, gente, fiquei à vontade. A Genor, então a Genor, a gente vai passar a palavra para a Genor, que vai fazer a explanação de uma parte aí dos problemas aí que as agências e as gerências enfrentam e que nós, usuários do sistema, sabemos o que é. Bom dia a todos e todas aí. Sou Agenor, estou atualmente aqui coordenando a subsede da CUT de Campinas e região aqui. Hoje nós contamos com mais de 40 sindicatos aqui da região de Campinas, sindicatos que representam trabalhadores do campo, da cidade, trabalhadores aposentados, trabalhadores da ativa, né, trabalhadores empregados e desempregados, alguns trabalhadores esses aí que estão na nova onda de exploração aí, que é os trabalhadores de aplicativos aí, que a gente sabe que são os novos explorados da relação de trabalho atual, né? Mas, eu gostaria de parabenizar a presença de todos e todas aqui, né? E também enaltecer a importância dessa atividade aqui, né? E cumprimentar os companheiros da mesa aqui, o desembargador, né? Os dirigentes das outras centrais sindicais aqui, né? Todas as autoridades presentes, né? Todas os homens e mulheres, trabalhadores presentes aqui também, e falar que um pouco do que a gente conseguiu construir nesse curto espaço de tempo que a gente resolveu se reunir é muito gratificante o que a gente conseguiu construir, porque é o seguinte, todas as centrais sindicais aqui, aí eu falo nem só em nome da CUT, mas eu sei porque muitas das centrais sindicais aqui já estivemos juntos no ano passado muito recente, nós de uma maneira ou de outra construímos a melhora e a melhoria das relações de trabalho no Brasil, sobretudo da Constituinte para cá, né? E a gente vendo num processo recente aqui de destruição, né, total, um negócio que a gente vê num avanço a passos muito lentos, mas veio num certo avanço da Constituinte para cá principalmente, e depois de uma tentativa né, frustrada, pelo menos, porque 6 anos depois estamos de volta aí no âmbito de fortalecimento da democracia, depois de um golpe contra a companheira Dilma para cá, nós vimos as relações de trabalho no Brasil definhando, né? E aí a gente não estava falando de lutar mais por aquelas bandeiras de ter trabalho igual, salário igual,
estava começando a lutar para erradicar a volta de trabalhos análogos à escravidão. O quanto que a gente teve retrocesso. Então, nesse momento, é de fundamental importância que as centrais sindicais, esse grupo de trabalho, aqui, tome essa iniciativa. Para quê? Para que a gente consiga fortalecer não só o Ministério Público do Trabalho e Emprego, na agência da superintendência aqui na região de Campinas, mas todas as instituições que, de uma maneira ou de outra, se faz transversais nessa luta por, vamos dizer assim, por tornar mais justas as relações de trabalho. E aí eu posso citar inúmeras delas aqui, algumas estão presentes aqui na mesa, a Justiça do Trabalho, o CEREST, o CERT a nível estadual, as instituições sindicais que estão presentes aqui, porque não existe outra maneira da gente tirar o trabalhador de um limbo de exploração que não a unidade. A unidade no campo de vista dos trabalhadores, mas com informação. E assim, gente, a gente levantou aqui alguns tópicos, por exemplo, do que sindicato, o que Ministério Público do Trabalho e os sindicatos precisam. A gente tem uma série de bandeiras aqui que já foram levantadas ao longo dos anos. E eu não estou nem me atendo muito a slide, ao que está escrito aqui, para mim, até porque o tempo é curto, não dá para a gente se aprofundar em tudo, Mas com certeza, uma das questões que mais pega para a gente é que quando, da destruição do Ministério do Trabalho, a gente teve uma criminalização dos movimentos sociais, sobretudo do movimento sindical. Por quê? Quem que dava trabalho para o patrão que oprimia, que mutilava e que acabava com a saúde do trabalhador? O sindicato organizado na luta. Nada mais é que o quê? Que os trabalhadores organizados na luta. Então era muito lógico que o mercado ele vai atacar essa base para ficar mais fácil fazer as mazelas que sempre faz, que sempre tentou fazer, Então, se a gente ter aqui todo o corpo social que luta por relações mais justas na sociedade, que fortaleça essas relações, que tragamos para o nosso dia a dia qual que é a importância do Ministério Público, qual que é a importância de ter um registro sindical, qual que é a importância de ter depositado no Ministério Público a sua negociação coletiva, o seu acordo coletivo. Ministério do Trabalho, perdão. Então, companheiros, o tempo é curto, tem muito acúmulo nesse sentido aqui, construído pelos companheiros aí, mas assim, a gente tem no final aqui um material prévio aí, que vai falar bastante do que a gente está se propondo a fazer, não só para o município de Campinas, mas para se transformar em expoente aí para o estado de São Paulo e para o Brasil. Obrigado. Obrigada, vereador Carlos, Ademar, vulgo Palinha. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui agradecer o companheiro Tadeu, aí, presidente do Sindicato de Servidores, que nos forneceu aí o café da manhã, que foi em cima da hora, a gente pediu. Muito obrigado aí, Tadeu. Quero agradecer a todas as mulheres, sindicalistas, líderes, dona de casa, que faz a vida do trabalhador ser mais firme e importante. Pessoal, a minha incumbência aqui é de falar um pouco sobre o nosso Ministério do Trabalho e Emprego e a parte dos cidadãos. Hoje, vocês sabem que a homologação está difícil de ser feita nas empresas. Hoje está sendo tudo bem dizer feito nas empresas, não estão indo nos sindicatos, não estão indo no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas a homologação, esse é um documento importante para os trabalhadores. É para proteger os seus direitos. Então, é por isso que a gente reforça a importância do Ministério do Trabalho e Emprego na parte de homologação e de rescisão de contratos. Também, a gente reforça o atendimento presencial. É fundamental para fornecer suporte e orientação aos cidadãos na questão trabalhista. O seguro-desemprego é outra atividade que o Ministério do Trabalho e Emprego
O acesso ao seguro-desemprego é importante para fornecer o auxílio financeiro temporário aos trabalhadores que perderam seus empregos. O abono salarial é um benefício que complementa a renda dos trabalhadores de baixa renda. A Bolsa Qualificação é a bolsa que visa incentivar a capacitação profissional dos trabalhadores para que possa voltar ao mercado de trabalho. O cadastro do aprendiz contribui para a inserção de jovens ao mercado de trabalho. Vocês sabem que a juventude, para iniciar no mercado de trabalho, não é fácil. E lá no Ministério do Trabalho a gente tem essa ferramenta que nos ajuda. O cadastro dos PCDs, pessoas com deficiências, pode facilitar a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, com orientação, com treinamentos. Isso tudo, se o Ministério do Trabalho e Emprego funcionar. Essas ferramentas nos ajudam e muito. Outra coisa é o curso de qualificação profissional. Oferta para a qualificação profissional e contribui para o aprimoramento das habilidades dos trabalhadores. Tudo isso que eu estou falando é uma ferramenta que nós temos e temos que fazer que isso aconteça no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas isso só vai ocorrer se a gente tiver um suporte, um empenho e ter a capacidade para que isso seja feito. Outro assunto importante também é a orientação. São as queixas, reclamações e denúncias. O Ministério do Trabalho desempenha um papel importante em fornecer orientações, receber queixas, reclamações e denúncias relacionadas a questões trabalhistas. Se hoje o pessoal tem medo de ir no sindicato, porque medo de alguns empresários que acontece de perseguir seus trabalhadores, eles recorrem ao Ministério do Trabalho. Ali eu posso dizer, é um auxílio além do sindicato para ajudar os trabalhadores, principalmente os mais carentes e os menos instruídos. Relatório de dados gerenciais. Dados gerenciais fornecidos por informações sobre serviço e atendimento realizado, permitindo uma avaliação mais precisa das ações do Ministério do Trabalho. Tudo isso, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, só é possível se nós ajudarmos a reestruturar o Ministério do Trabalho e o Emprego. Eles estão pedindo socorro e a nossa função de sindicatos, de centrais sindicais, a cobrar, a pedir a secretários, a deputados estaduais, federais. As centrais sindicais têm um papel fundamental para que a gente possa reestruturar o Ministério do Trabalho e Emprego, cobrando não só na nossa cidade, mas o pessoal lá de Brasília, os nossos deputados, os nossos senadores. É papel fundamental das centrais sindicais. Essa é a parte que eu fui incumbida aqui pela Central Sindical Intersindical, onde eu faço parte do Sindicato dos Químicos Unificado e da Central Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Obrigada, Camila. Quero saudar aqui também os servidores das agências regionais que estão aqui, a Sheila. Tem mais algum servidor aí? Sheila, com você. Então, a gente agradece a presença e a gente sabe o quanto eles lutam dia a dia aí para poder atender os sindicatos, os trabalhadores, apesar dos poucos recursos, apesar dos poucos equipamentos que
tem lá no dia a dia. Eu passo a palavra agora para o Carlos, da Força Sindical. Bom, 10 segundos, então desconta aí. Bom dia a todos e a todas. Muita satisfação aqui receber a todos. Confesso, e isso é uma crítica que eu faço dentro da minha central sindical, Força Sindical, eu sinto muito pela ausência de muitos companheiros aqui, mas saúdo aqueles que ainda assim se mantêm firmes na luta e participam dos atos que são convocados. Isso é uma crítica à minha central apenas. Eu fui escalado aqui para falar sobre a estrutura funcional, ou a falta de estrutura funcional, né? A quantidade de servidores é ínfima. A gente hoje vê aí os servidores trabalhando, os poucos, os mínimos servidores trabalhando e se multiplicando, né? As demandas aparecendo e o servidor muitas vezes não tendo a condição de atender às necessidades do movimento sindical e do trabalhador. Nós temos aqui exemplos em Campinas, uma pessoa que eu sempre tenho contato, que é o Carlos, que se desdobra. Falo do Carlos porque é a pessoa que eu tenho mais contato. Agora, a gente chega aqui no prédio da gerência, dá dó. Servidor desmotivado, aquele que está lá desmotivado, poucos servidores, o prédio vazio, abandonado, né? Máquinas e equipamentos sucateados, totalmente sucateados. A velocidade da rede lógica, né, que é uma rede eficiente, seria necessário para agilidade no processo de formação de dados. Não existe mais isso. Recepcionista e servidores e serviços de manutenção predial. Bom, acabei de falar, prédio está às traças. Obviamente, nós votamos, todos nós que estamos aqui votamos para o retorno desse governo. A gente acredita que o nosso ministro Luiz Marinho esteja procurando fazer o que há de melhor. Porém, pelo menos no meu pensamento, eu acho que esse melhor tem que ser com mais agilidade. Buscar os pares certos para fazer a coisa da forma certa. Porque a gente assistir a coisa do jeito que está e dizendo estamos melhorando, isso aí já não é o suficiente. A Fundacentro volta para a mão de um companheiro, Pedro Tourinho, companheiro de trabalho, dirigente sindical. A gente, quando faz um evento desse aqui, que já está ecoando aí em vários lugares do Brasil, ontem mesmo falava com o superintendente adjunto do Paraná, que também está sucateado lá, o Luiz Fernando Gusnar, está sucateado a coisa lá. A gente estende convite para autoridades de saúde aqui, o doutor Jordani, que sempre se coloca de prontidão para estar participando de eventos que trazem em pauta o trabalhador, que assim, embora a gente esteja encabeçando, isso aqui é um movimento para o trabalhador. Porque a gente, por mais que a gente busque o Ministério do Trabalho para uma mediação, para um registro de acordo, é o trabalhador menos favorecido que muitas vezes, por conta desse ódio que está aí fora, não procura os seus sindicatos, eles vão no Ministério do Trabalho. E o trabalhador, cada vez mais, sendo deixado de lado. Então, fica aqui a minha saudação a todos que estão presentes, o meu protesto para aqueles que foram convidados e não participaram, inclusive o Ministério Público. Foi convidado e não está aqui hoje. Eu acho que aqui é o fórum que nós começamos a discutir. Temos aqui uma outra situação que eu estava conversando aqui com o companheiro da CUT, que são aqui da cidade de Campinas, a falha na questão de gestão dos conselhos. Eu ainda estou presidente do Conselho Municipal do Trabalho sem poder ser há 3 anos. Ou seja, antes da pandemia, um ano antes, simplesmente o Conselho do Trabalho, o Conselho Municipal, deixou de ser convocado pela Secretaria Municipal do Trabalho que tem aqui em Campinas. Vocês veem que não é um abandono somente do Ministério, é lógico, nós estamos aqui com a pauta do Ministério. Mas está tudo capenga, gente. Está tudo capenga. A gente pode começar de fato a trabalhar, a olhar para frente, faço as críticas à minha casa também, começar a olhar para frente,
ou então a gente pode continuar aqui falando, para nós mesmos ouvir. Eu sugiro que esse documento aqui, que saia uma comissão daqui, e que eu divido muito essa questão de mandar para a diretoria nacional, porque a minha diretoria nacional foi convocada para estar aqui hoje, mas eles tiveram compromissos talvez mais importantes, ou, como eles disseram, já agendados antes do nosso. Eu sugiro que a gente crie uma comissão aqui e leve esse documento e as nossas demandas ao Ministério do Trabalho, ao ministro. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Agora a gente passa a palavra para o Joaquim. 6 segundos. Tem que avisar que o aparelho aqui leva 10 segundos para entrar em ação. E a gente fica meio avexado, com pressa para dar conta de liberar todo mundo. Eu sou Joaquim Amorim, sou assessor no Sindicato dos Metalúrgicos de Jaguariúna, Sindicato Filiado da CTB, e lidero a tarefa de acompanhar o grupo de trabalho que tem realizado esse trabalho aqui. Eu acho um trabalho brilhante que esperamos venha dar frutos almejados. Eu me coube aqui para falar um pouco sobre a situação de como vive hoje o servidor público que atua no Ministério do Trabalho. E eu falo isso com prazer por duas razões. Eu já fui servidor público há algum tempo atrás na minha vida, conheço bem essa realidade, acompanho a vida de servidores públicos municipais e alguns federais, então a gente sabe o que significa isso. Nós sabemos até no Brasil o preconceito que se tem quando se fala servidor público. Ser servidor público, o nome diz lá que é servidor, está para servir. Só que o pessoal acha, o povo, ou até mesmo os trabalhadores das empresas que nós trabalhamos, acha que servidor público vive na mamata, vive na mordomia, o que não é fato. A vida do servidor público é uma vida difícil. E essa vida difícil vai se agravando conforme vai passando o tempo e os governos. No Ministério do Trabalho, essa situação foi se agravando já há muito tempo. Não é de um governo, 2 governos atrás. É quando vem a luta do capital contra o trabalho, precisa tirar as ferramentas de proteção do trabalho, de proteção do trabalhador. E o único lugar que tem recurso para o trabalhador correr, ou é na Previdência quando está aposentado, quase morrendo, ou é no Ministério do Trabalho para dar garantias para o seu trabalho decente, um trabalho adequado. Então, o desmonte do Ministério do Trabalho, ele vem ocorrendo ao longo do tempo, paulatinamente. Talvez agravado agora por conta das últimas medidas para a extinção do próprio Ministério que agravou as condições dos trabalhadores da operação desse Ministério. Também agravado agora porque no último ano foi retirado 20 bilhões de recursos a serem investidos no Ministério do Trabalho, que foi recurso do CONDEFAT. E talvez nós tenhamos uma situação agravada agora porque o arcabouço fiscal. E talvez, e que nós precisamos, inclusive agora, é fazer valer aquilo que a União faz a força. Eu acho que a mobilização do movimento sindical, com outros elementos da sociedade civil, com as prefeituras, olha só, aqui na região, o Ministério do Trabalho tinha 15 subdelegacias nas regiões, 15 cidades, de 34 cidades que compõem a delegacia regional. Restaram apenas 5, e de forma precária. O relato que a gente tem é que tem lugar que tem um funcionário, quando muito 2 funcionários que não conseguem atender a demanda localizada desses 5 municípios e no resto dos locais. Nós não conseguimos mais marcar mesa redonda, não conseguimos mais fiscalização, perícia e tal. Ou seja, nós precisamos que os olhos do Ministério, os olhos de Brasília se voltem para as regiões. Que a política emanada de Brasília seja efetivamente executada nas regionais, nos locais de trabalho, inclusive. Agora, para que nós tenhamos isso ser efetivado, é preciso que haja recurso para isso. Haja inclusão do Ministério do Trabalho no orçamento. Que haja inclusão da contratação de novos servidores para dar conta da demanda que nós temos. Foi relatado aqui, toda demanda que tem, não tem servidor para executar. A condição aqui na delegacia regional é precária. E não é por má vontade de meia dúzia de servidores que atendem aqui, não. É que não tem gente, não tem estrutura. Já falou aqui, o Carlos relatou isso. Então nós precisamos atuar. E para que nós possamos atuar, nós vamos ter que fazer mais do que reunir aqui esses poucos ainda que estão aqui reunidos. A ideia é fazer um grande movimento que depois vai ser falado a respeito. Mas assim, ali, para os servidores, o que é necessário para que eles tenham um serviço adequado que atenda a situação do servidor? Porque não é para o servidor ficar bem bom, não é para ele ficar feliz lá com melhores salários, melhores enquadramentos, melhores situações de trabalho. É para que ele possa efetivamente botar o seu trabalho a serviço da população. E
para isso são necessárias algumas questões que nós defendemos para os trabalhadores nas empresas, que nós defendemos para o servidor público do município, defendemos na fábrica, lá na indústria química, na indústria metalúrgica, em qualquer lugar, nas escolas, nos escritórios, nós defendemos. Então nós também temos que, ao mesmo tempo que defendemos um ministério eficiente, defender que os trabalhadores desse ministério sejam contemplados com algumas medidas. Tá? E aí aparecem, então, algumas questões que têm que ser levantadas. Né? Todas as questões estão relatadas ali. Né? Se o Ministério do Trabalho tem que cuidar da vida do trabalhador, ou não só do trabalhador, porque ele cuida das empresas também, mas é o único lugar que o empresário tem um monte de lugar para correr. Ele corre no Ministério da Fazenda, ele corre no turismo, da agricultura, ele corre para todo lado. Para atender o trabalhador, só restou ou o INSS para filho do quase morto, que ele já sabe que é isso mesmo, né? Quase morto, porque não vai ter mais ninguém vivo para se aposentar dos jovens, esquece. Ou corre no Ministério do Trabalho. Então é lá que está o recurso. Atende o patrão, mas também tem que atender aos trabalhadores e principalmente aos trabalhadores. Então, sendo um ministério com essa finalidade, um ministério com essa função, não pode haver, por exemplo, denúncia de assédio moral, denúncia de assédio sexual, precarização das condições de trabalho dos trabalhadores, achando que isso está tudo tranquilo. Isso é impossível acontecer, não podemos aceitar que isso ocorra. É preciso que haja também a própria estrutura. Qual é a estrutura mesmo do Ministério do Trabalho? Hoje aqui tem um gerente, né? Tem um gerente no Ministério. Só tem um gerente. Não tem estrutura administrativa. E a gente sabe, onde não tem uma estrutura administrativa, onde os cargos são divididos por funções, com tarefas específicas, a coisa não funciona, não tem como funcionar. Primeiro que não tem gente, não tem, ou seja, nós temos aparentemente um general que não tem tropa. Mas nós precisamos ter generais, ter tropa, ter a escala no ponto de vista funcional para funcionar, né? Nós precisamos ainda que haja uma política. Olha só, nós temos poucos quadros. Saiu o anúncio em Brasília, o Toninho falou aqui que tem uma promessa, tomara que essa promessa seja efetiva, nós vamos estar nos mobilizando para cobrar, de abrir concurso público. Abriu o concurso agora, não tem uma vaga lá para o Ministério do Trabalho. Abriu para auditores, abriu para outros ministérios, mas para o Ministério do Trabalho, o corpo funcional, corpo administrativo, não abriu uma vaga. E se esperar o orçamento, não vai ter nenhuma verba para melhoria das condições de trabalho do Ministério do Trabalho. Então nós precisamos estar forçando. E aí, nesse sentido, é que tem que haver o concurso, mas junto com o concurso tem que vir também a qualificação dos trabalhadores. A gente dá chance para ascensão numa carreira dentro do serviço público, para que haja condições efetivas de qualificação, treinamento desses trabalhadores, né? Nós precisamos ainda a questão da definição da carreira. Precisa ter uma carreira definida no Ministério do Trabalho. A questão precisamos ter garantia de um salário justo, compatível com... Teve algum tempo atrás, nós tivemos algumas reforma administrativa do serviço público. Algumas carreiras melhoraram a sua performance, criaram lá os STEPs, os quadros diferenciados, e o Ministério do Trabalho, pelo que eu sei, conversando com alguns companheiros, tem companheiros que atuam em Brasília, lá junto à Confederação dos Trabalhadores Públicos, o João Paulo, que é daqui de Campinas, inclusive, negão lá, o João Paulo, que é o JP, da Unicamp, ele atua lá em Brasília junto com os servidores federais. Eu conversando com ele, ele dizia o seguinte: olha, não teve, o Ministério do Trabalho não entrou na reforma administrativa, ele foi colocado num cantinho lá e falaram, espera aí que vai chegar a sua vez. Agora, vai chegar a sua vez quando? Desse jeito que está indo as coisas aí, acabou o teto de gasto, manter o arcabouço, ou seja, a vez vai demorar um pouquinho, né? Vai chegar as suas vezes, vai saber quando. Então, eu preciso que haja isso também. Nós precisamos de uma política que não só valoriza. Olha só, imagina você num local trabalhando que você olha numa perspectiva nem de melhoria salarial, nem de melhoria nas condições de trabalho, nem melhoria nas condições das relações estabelecidas ali, nem que você pode melhorar sua qualificação profissional, receber reajuste ou nada. Isso tira o ânimo de qualquer um. Aí o cidadão chega lá e fala assim: eu fui lá no Ministério do Trabalho e encontrei uma pessoa lá que estava mal-humorada. Mas às vezes o mal-humorado aqui não é nem o servidor do Ministério, é um terceiro, coitado, que fica na portaria lá. O pessoal acha que o terceiro que tem que tomar conta da portaria, porque falta funcionário para dar o primeiro atendimento, às vezes é um porteiro de uma empresa terceirizada, numa condição muito mais precária do que o próprio cara do Ministério. Mas nós precisamos ter gente trabalhando animada, gente trabalhando com disposição. E só uma política
uma política realmente, uma política de recursos humanos, não um recurso desumano, uma política que possa atender, alterar, melhorar, beneficiar esse setor da categoria dos servidores, que é os servidores administrativos e mesmo os auditores do Ministério do Trabalho. Com isso aí nós vamos ter, então, um quadro muito mais eficiente. Mas vai depender de nós aqui. Os servidores, pela movimentação interna deles só, eles vão pleitear o que é deles, corretamente. Mas não vai dar conta de resolver todo esse escopo de questões que foram levantadas aqui pelos outros companheiros, tá bem? Então é isso aí, encerrado a minha parte, está ali o relato. Eu peço para aquelas pessoas que não assinaram a lista de presença, por favor, que assinem. Nós contamos aqui mais de 100 pessoas aqui na plenária, porém somente 80 e poucas pessoas assinaram. Então aqueles que não assinaram, aquelas que não assinaram, por favor, é de extrema importância que assinem. Eu vou pedir para a lista vir até aqui e vai passando para aqueles que não assinaram. Obrigada. Agora, eu peço que a mesa permaneça aí e a gente vai abrir para a plenária para 5 inscrições, com 3 minutos cada inscrição. Beth, Oi. peço licença, eu preciso sair um pouco, que às 13 horas tem um sepultamento, eu preciso dar uma passadinha lá, tá? Então eu vou sair, vou deixar a mesa aqui, tá bom, gente? Obrigada, Palinha. Então a gente vai abrir para a plenária para 5 inscrições. Quem quiser se candidatar, Ana Palmira. Quem pode levar o microfone até lá? Tem o microfone aí, pessoal? Mesmo? Quem pode nos ajudar, por favor? Ana Palmira. Ana Palmira, do Sindicato dos Auditores Fiscais. Só um minutinho, por favor. Bom, já encerraram as inscrições, tá? Nós já estamos com 6 e o doutor Jordano também vai falar. Eu vou abrir para Ana Palmira e a gente vai dando sequência aqui conforme as inscrições, tá bom? 3 minutos cada um, por favor. Tá. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa. Eu quero começar a minha fala de forma um pouquinho antipática, que eu vou falar com o companheiro da CUT, que ele, infelizmente, falou Ministério Público do Trabalho, mais de uma vez. E isso é a pior coisa que a gente pode ouvir. Essa confusão que existe entre ministério, quando vai se falar Ministério do Trabalho e se fala Ministério Público do Trabalho, porque nós temos competências diferentes. E a hora que fala Ministério Público do Trabalho, dá invisibilidade para o Ministério do Trabalho, que é esse órgão que tem 90 anos já de atuação, que tem essa... Eu estou falando porque a gente falando aqui agora, entra na cabeça de todo mundo, inclusive da minha companheira, me desculpe, porque às vezes eu também, a gente sem querer faz essas confusões. Eu quero dizer que eu sou do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, e a luta dos auditores fiscais do trabalho é essencialmente a luta do trabalhador, porque se nós não tivermos o trabalho realizado sob a legislação vigente, nós não temos material de trabalho, né? E quero dizer também que os auditores fiscais do trabalho, ao lado dos servidores administrativos do Ministério do Trabalho, os poucos que restam e os poucos auditores que restam são os que seguraram o rojão durante essa devastação que foi essa coisa que passou aí, esse tufão, essa tragédia que aconteceu nesse país. Se não fossem os auditores que
seguraram o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, a inserção de pessoas com deficiência, a inserção de aprendizes, basicamente isso não existia. Se não fossem servidores que nem o Carlinhos, que se orgulha de ter um cargo à frente do Ministério, que se orgulha de defender o trabalhador, nada disso teria permanecido. E eu quero me colocar como uma trabalhadora. Eu sou do sindicato, aposentada, mas, como todos vocês sabem, veia de sindicalista, né, o sangue continua correndo a vida inteira. E eu quero me colocar à disposição, colocar o nosso sindicato de todas as formas, com o conhecimento que nós temos inerente da nossa categoria, com o conhecimento que a gente tem de meio sindical também, e com a vontade que nós temos também de aprender e conviver com todo mundo. Quero sempre estar ao lado de todos, e os mais antigos, não estou chamando ninguém de velho, se lembram de mim aqui também na atuação em Campinas e em Piracicaba, né, companheirada? Fico muito feliz dessa reunião, de contar com vocês ao lado dos auditores fiscais e dos servidores do Ministério do Trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Ana Palmira. Agora a gente passa a palavra para o Tadeu, dos servidores municipais de Campinas. Vem lá. Deixa eu falar clarinho. Vem aqui no meio. Pode vir no meio. Isso. Alô. Bem, bom dia, companheiros, companheiras. Eu sou Tadeu Cohen. Eu sou funcionário público municipal há 25 anos na Prefeitura Municipal de Campinas. Eu sou coordenador do Sindicato de Servidores Municipais e sou dirigente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu queria cumprimentar também todos os dirigentes, os companheiros da cidade de Campinas, os companheiros e companheiras de outras localidades. Sejam todos bem-vindos à cidade de Campinas, não só para ouvir o que já foi detectado por vocês. E isso tudo tem nome. O funcionalismo público, municipal, estadual e federal, desculpa a minha companheira, já estamos envelhecidos. Eu já estou com 60 anos. Falta 5 para me aposentar. A tarefa nossa, a partir de agora, é buscar os concursos públicos para renovar essas máquinas públicas, porque nós estamos envelhecendo, seja no município, seja no estado, seja na União. Esse é o papel. Agora, se você detecta algo dessa natureza, e quem está sendo, aliás, quem é o responsável, era um lixo chamado Jair Messias Bolsonaro. Foi o lixo que sucateou tudo isso que nós estamos falando hoje. Mas tem um dirigente sindical que foi colocado pelas centrais, o Marinho, e sabe muito bem do que nós estamos falando. Com a presidência de um sindicalista também, que foi eleito por nós. Está detectado. Precisa fazer. Nós já sabemos o que vocês falaram. Agora, quando fala Joaquim, que não tem uma vaga para o Ministério no concurso público, é lamentável. É lamentável. E todos nós que somos da máquina pública, nós conseguimos entender e conhecer a burocracia do sistema público. Nós defendemos o concurso público. Eu não estou falando do terceirizado, da pessoa, do trabalhador. Eu estou falando do sistema que acaba, que é exatamente o que você está falando. O cara não está preparado para receber o cidadão para dar informação direita. Nós, servidores, estamos sim. Então, meus caríssimos companheiros, o Sindicato de Servidores Municipais de Campinas sempre vai estar de portas abertas para ajudar no que for possível. Mas não é para vir fazer reunião. Se for para chegar e resolver a questão por vocês detectado, a nível nacional, inclusive a Delegacia de Campinas, nós somos um parceiro. Agora, para fazer reunião, para falar de problema, não. É bater na porta do ministro sindicalista e do presidente da República sindicalista, que sabe muito bem o que nós estamos falando no dia de hoje. A minha fala é essa e me coloco sempre à disposição. Um grande abraço.
dos servidores municipais de Valinhos. Bom dia a todos. Eu sou Santos, presidente do Sindicato de Servidores de Valinhos, fui convidado pela Intersindical, Central Sindical, no qual me apoia. Queria agradecer aos companheiros de todas as centrais aqui, e principalmente da Intersindical, da pessoa aqui do Falinha, E queria dizer para vocês o seguinte: fortalecimento. Fortalecimento é uma busca incansável. Nós temos que nos unirmos, fortalecer o Ministério do Trabalho, para fortalecer os sindicatos de base, fortalecer as centrais sindicais e cobrar, do nosso presidente da República, hoje sindicalista nato e que representa toda a classe trabalhadora do Brasil, para que ele faça melhor e faça o que for possível para fortalecer o Ministério do Trabalho, fortalecer o trabalhador de que lá compõe a classe trabalhadora, defende a classe trabalhadora e faz valer o direito do trabalho no Brasil. Muito obrigado a todos. Estamos juntos, Sindicato de Valinhos, de pé, alerta e altaneiro para a luta, sempre. José Reis, dos Químicos de Osasco. Bom dia a todos e todas. Eu sou José Reis, eu sou dirigente do Sindicato dos Químicos de Osasco. Nós somos um sindicato filiado à Intersindical, a Central da Classe Trabalhadora. Nós estamos participando, neste momento, de algo que eu entendo que é a reconstrução. É o renascimento de algo muito significativo e importante para nós trabalhadores. Só que a destruição do Ministério do Trabalho trouxe algo que é meio que recente para nós, que é a união das centrais sindicais em torno de um objetivo. Que muitas vezes as centrais sindicais não tinham esse entrosamento e esse entendimento da necessidade de reconhecer todos nós como trabalhadores. Aqui falou representante dos servidores de Valinhos, servidores de Sorocaba, de Campinas, mas eu digo o seguinte: nós temos que nos ver como trabalhadores. Somos todos trabalhadores, e a defesa de que se tenha servidores concursados e que tenha treinamento para esses servidores é porque, para atender os trabalhadores que vão lá precisar de socorro, precisa estar preparado. E ao contrário do setor privado, que a gente é contratado para prestar trabalho, e aí quando a gente entra em desespero, que é demitido, adoecido e que procura a justiça do trabalho, e que a justiça do trabalho, parênteses aqui, excelentíssimo senhor desembargador, está algemada pela legislação trabalhista, que hoje foi reformada para prejudicar o trabalhador ao invés de beneficiar, e que deixa os magistrados, muitas vezes, impossibilitados de tomar decisões que beneficiam os trabalhadores, porque a legislação não permite. A legislação joga contra os trabalhadores. A gente tem que batalhar contra tudo isso. E que os servidores, quando esse trabalhador não vai na Justiça do Trabalho, mas que procura o Ministério do Trabalho, ele tem que estar preparado, capacitado para atender os trabalhadores. E não pode ser terceirizado, porque o concurso público dá a ele a autonomia e a estabilidade para que ele enfrente as instituições e, inclusive, chefia que os persegue. Portanto, a Intersindical defende o concurso público e está aqui apoiando o renascimento do Ministério do Trabalho e a defesa de todos os trabalhadores. Obrigado, companheiro. E por último, a gente chama a Edilene do Sindicato dos Químicos Campinas. Bom dia, companheiras e companheiros. Meu nome é Edilene Santana, eu sou dirigente do Sindicato dos Químicos Identificados Campinas e Osasco. E assim, quero parabenizar a todas e todos envolvidos pelo grande trabalho aí, de grande importância, que é falar sobre o Ministério Público. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, desculpa. Ministério do Trabalho. E o que fico mais assustada é que, assim, a gente teve 6 anos de destruição da classe trabalhadora, de todos os setores, e o que me parece é que os trabalhadores não ficaram indignados com isso. Isso é assustador. Retirada de direito,
retirada de aposentadoria, retirada de tudo. E cadê os trabalhadores? Vivendo uma vida que se diz normal, comum, trabalhando, recebendo aí um salário que não dá nem para se manter. E está tudo certo? Precisamos levar a nossa indignação, essa indignação que a gente sente quando a gente está falando sobre o assunto, levar para a base, chamar a categoria, chamar os trabalhadores, né, que parece que continua dormindo. A gente teve um grande avanço nas eleições, mas só isso não basta, não resolveu nossos problemas. Os nossos problemas estão aí. E se a gente não ter cuidado, se a gente não cuidar, 4 anos passa muito rápido. E o que vai ser daqui a 3 anos, né, praticamente? Porque tudo que a gente dizia que ia ser ruim foi pior. E quase sofremos um golpe. Outro golpe, né? Quase sofremos outro golpe. E se a gente tivesse acontecido isso, com certeza a gente não estaria aqui hoje. Então é isso. Nós temos que jogar nas nossas redes sociais, fazer material, levar na base, chamar os trabalhadores de todas as categorias, não só química, farmacêutica, servidor público, e mostrar a importância que é esse debate e trazer eles para aqui, ó. Porque muitas vezes a gente fala de nós para nós mesmos, né? Então temos que trazer a base. Então esse é o nosso recado, esse é o recado de toda a direção do Sindicato dos Químicos Unificados, Campinas e Osasco. Obrigada, gente. Vou passar a palavra agora para o Dr. Jordano. Vontade. Deram uma chance, né? É isso aí. Eu gostaria de falar o seguinte. Eu percebo que tem pessoas que apreciam muito isso que está acontecendo com o direito do trabalho. Porque como a agressão é para o direito do trabalho, ela se espraia, ela se espalha. Ela pega a Justiça do Trabalho, né? Ela pega o Ministério do Trabalho, ela vai atingir também o Ministério Público do Trabalho, ou seja, tudo que diz respeito ao trabalho. Quem que está no final da linha? O trabalhador. É isso que precisa ser visto. É isso que precisa ser visto. A gente quer, há pessoas que querem regredir. No meu tribunal tem lá um centro de memória. Daqui a pouco vai ter uma foto minha lá, né? Os velhos vai tudo para lá, né? E lá tem um modelo de um contrato de prestação de trabalho de 1916. As cláusulas que tem lá naquele contrato, quem quiser dar uma olhadinha, vai lá olhar. Tá? O cara tem que trabalhar o que quiser naquele trabalho. E é isso que se quer hoje em dia. E é isso que se quer. Agora, além disso ser extremamente perverso, quem apoia essas coisas, no meu modo de ver, e eu tenho muitos amigos que apoiam, tá? Então a questão não é a pessoa, é o que ela está pensando que eu não concordo e tal, né? Vejam, nós já estamos ouvindo aí, é só estar com, porque não basta ter ouvidos, tem que escutar, né? Então quem tem ouvidos e quer escutar, pode perceber que já houve alguma coisa também, né, que estão querendo fazer com o Ministério do Meio Ambiente. Já mexeram ou querem mexer com o Código Florestal. Já estão falando que consumidor tem muito direito. Ou seja, não é um pensamento de vira-lata, né? Aquele síndrome de vira-lata, porque eu sou da Justiça do Trabalho, aquela coisa toda, tá? Mas o que está sendo feito aqui hoje na Justiça do Trabalho, se obtiverem êxito, amanhã vai para outros setores da vida.
ambiente, consumidor, e aí vai embora. Isso precisa ser passado para a sociedade também. O meu primeiro nome é Francisco, então eu não gosto muito desse ditado, mas eu tenho que falar. Pau que bate em Chico, e Francisco bate em Chico, Chico Francisco, eu sei que eu apanho de qualquer jeito. Então, a gente tem que ver isso aí. Né? Nós estamos sendo um balão de ensaio. Se conseguirem desmontar a Justiça do Trabalho, vão partir para desmontar outras instituições nossas. Lógico, abriu a porta, vamos passar amanhã. Isso a gente precisa trabalhar essa ideia também e alertar as pessoas dessa ideia. E não poder fazer as pessoas ficarem insatisfeitas. É a Justiça do Trabalho que se ganha. Eu falo Justiça do Trabalho é o primeiro que me vem à cabeça, porque eu sou de lá, né? Mas tudo que diga direito ao mundo do trabalho. Então, tem esse aspecto. E por outro lado, e no meu modo de ver, nada nessa vida é dado. Nada. Pelo menos nada é de bom, né? De ruim todo mundo quer te dar, né? Mas de bom, nada é dado. Tudo é construído. Tudo que você consegue é porque você constrói. Seja no plano individual, seja no plano coletivo da sua roda, da sua vida de atuação. Tudo é construído. Então, nós, da área do trabalho, qualquer que seja o segmento, onde quer que a gente esteja, se a gente está envolvido com o trabalho, nós temos que construir alguma coisa. Depois do que aconteceu, nós temos que construir alguma coisa. O nosso material de construção, principalmente para os sindicalistas, o material de construção é a palavra. É a palavra. E a palavra tem que ser ouvida pelo maior número de pessoas que conseguirem. Percebe? Então, em vez de ficar falando senhores, senhoras, essas coisas, nós somos tudo, vocês, tudo amigo, toda coisa, né? Então, vocês têm que procurar que a palavra de vocês alcance o mais longe que puder. Isso faz parte da movimentação. Esse é a nossa argamassa, nosso material de construção. A palavra. Saio daqui já, vai estupando o peito e vai falando. Vai falando. Dizem que os americanos, o americano gosta muito de falar e tem bastante facilidade de falar, né? Mas diz que lá, festinha de aniversário, o cara. Eu sou americano. No enterro, no velório, o cara pede para falar. Na missa lá, o cara pede para falar. Festinha de aniversário de criança, pede para falar. Você fala à vontade. Então nós temos que ter esse hábito de falar à vontade. Nós vamos falar sempre que a gente puder. E na hora de falar, falar o que interessa para a gente. No caso, os sindicatos, falar o que interessa para o sindicato. Que a força de tanto ouvirem as pessoas, elas vão acabar assimilando o que tem que ser falado. E entre as coisas que tem que ser faladas, ditas, eu já estou encerrando, tá? Entre as coisas que tem que ser ditas, eu não estou falando isso aqui porque eu estou na presença de sindicalistas. Eu fui sindicalista também, né? Eu fui 2 mandatos presidente da Associação dos Juízes do meu tribunal. E eu fui o tesoureiro nacional, da Associação Nacional dos Juízes. Por isso que eu falei que eu tenho na veia também a questão do sindicato. E eu provo, né? Tem que falar e provar. Né? E eu fui. Né? Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, falando, a gente vai conseguir demonstrar o valor dos sindicatos. É isso que eu quero dizer aqui. Eu não estou falando que eu estou aqui, porque pode procurar qualquer palestra que eu fiz aí, que não era para sindicalista, que era para estudante, era para advogado e tal. Eu sempre entendi isso. Porque o trabalhador sozinho não faz nada, não consegue. Aliás, alguém aqui falou, me foge aqui, né? O trabalhador sozinho não vai fazer nada, porque já sabe que a degola está pronta para ele. Tá? No sistema que a gente vive. Né? Então, os sindicatos são absolutamente necessários. Né? Mas,
se tornarão mais necessários quanto mais falarem. Como também foi falado aqui, né? Arregaçar as mãos e sair para fora. Que a gente precisa reconstruir tudo que está sendo feito para evitar que a descaracterização que se quis fazer com o direito do trabalho, ela crie raízes. Eu tenho que dizer que não é todo o juiz do trabalho que pensa como eu. Por isso que o senhor está aqui. Mas, não, é assim... Não, mas a gente tem que saber isso. Tem outros que pensam... eu fui criticado ali por alguns lugares porque eu, por meu turno, criticava a reforma. Né? Então, tem pessoas que acham que é legal. Né? Agora, o debate está lançado. Quem acha que é legal vai falar o que ele pensa, embora ela seja de 2017, ainda produz os seus malefícios até agora. Né? Então, quem acha que ela é boa, está falando. Veja, os meios de comunicação, quando eles querem perguntar alguma coisa, eles vão direto para alguém que eles já sabem que é a favor da reforma. É só ver. É só olhar. Né? E se faz debate com dois que são a favor. É só perceber. Então, o que sobra para a gente é o trabalho de formiguinha, aonde, se puder, né, se fala e se esclarece o que está realmente acontecendo. Né? Essa é a maneira que nós temos para construir e edificar um novo edifício de direitos raiz para os trabalhadores. Obrigado. Obrigada, doutor Jordano. Pela análise aqui, não houve novas propostas, né? Acho que está todo mundo de acordo com o que foi falado e a gente pode ler o documento final, tudo bem? Depois eu devolvo para a mesa, tá, Carlos? A Mauri? A Mauri não. Perdão, companheiro. A Genor, perdão. É tudo com A. Então vamos lá. Eu vou tentar, só um minutinho. Com a palavra, né? Elizabeth. Tá meio escuro aqui. Você não quer vir para cá, Beth? Pode ser. Cuidado da escada. Tem uma cadeira para você. E nem eu. Chamei diversas vezes. Vocês anotaram? A Edilene fez uma proposta, vocês anotaram? Em solidariedade ao Ministério do Trabalho, representantes em defesa dos direitos trabalhistas, dirigem-se a todos e todas por meio deste documento para compartilhar sua profunda preocupação com a atual situação das agências e gerências regionais do trabalho e convocar a todos e todas a unir-se em defesa de sua continuidade e fortalecimento. O Ministério do Trabalho, por meio de suas delegacias regionais, como a de Campinas, desempenha um papel fundamental no processo de registro e enquadramento sindical. Ele regula e fiscaliza a legalidade e representatividade dos sindicatos, verificando se atendem aos requisitos legais e representam efetivamente os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras. Ao conceder o registro, o Ministério reconhece a legitimidade do sindicato, permitindo que exerçam suas funções de representação e negociação coletiva, protegendo os direitos trabalhistas e fortalecendo sua atuação. Destaca-se também a importância do atendimento presencial, que fornece serviço de orientação em questões trabalhistas de forma personalizada. A homologação de rescisão e contrato de trabalho, realizada pelas delegacias regionais, como a de Campinas, é crucial para garantir a legalidade dos processos e proteger os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O acesso ao seguro-desemprego é regulamentado pelo Ministério, que estabelece as regras por sua concessão e fiscaliza os processos de solicitação, verificando a documentação necessária. Esse benefício oferece suporte financeiro temporário aos trabalhadores e trabalhadoras desempregados, auxiliando-os durante a transição para novas oportunidades. No caso do abono salarial, o Ministério define as diretrizes para sua concessão e operacionalização. Esse benefício complementa a renda dos trabalhadores de baixa renda, proporcionando maior estabilidade financeira e melhorando sua qualidade de vida. A Bolsa Qualificação incentiva a formação e aprimoramento dos trabalhadores
estimulando o desenvolvimento de habilidades relevantes para o mercado de trabalho. O cadastro para programas de aprendizagem contribui para a inclusão de jovens, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento profissional. A oferta de cursos de qualificação profissional é relevante para aprimorar as habilidades dos trabalhadores e trabalhadoras e mantê-las atualizados conforme as demandas do mercado. O cadastro de pessoas com deficiência, PCD, facilita sua inclusão no mercado de trabalho, identificando ações que promovam a acessibilidade e a igualdade de oportunidades. A disponibilidade de informações sobre vagas de emprego é crucial para conectar os trabalhadores e trabalhadoras à oportunidade de trabalho e promover a empregabilidade. O Ministério também desempenha um papel essencial a fornecer orientações e receber queixas, reclamações e denúncias relacionadas às questões trabalhistas, garantindo transparência e efetividade na resolução dessas questões. Além disso, o Ministério do Trabalho, por meio de suas delegacias regionais, como a de Campinas, atua no combate ao trabalho escravo, na luta contra a precarização e exploração da mão de obra imigrante, realiza ações de fiscalização, resgate de vítimas e promove políticas de prevenção. Também busca promover o diálogo e encontrar soluções conciliatórias nas questões trabalhistas, garantindo relações de trabalho harmoniosas e a proteção dos direitos das partes envolvidas. Para um funcionamento eficiente, é fundamental contar com uma estrutura adequada de servidores, máquinas, equipamentos e uma rede lógica eficiente. A infraestrutura, incluindo ar-condicionado, elevadores, água potável e sanitários, deve estar em pleno funcionamento. É importante oferecer equipamentos de som adequados, café e água para as visitas, além de sistemas de trabalho amigáveis e de fácil utilização. No contexto dos servidores, é crucial garantir igualdade de oportunidades e investir em treinamento, qualificação e formação. Um plano de carreira específico, alinhado às características do Ministério do Trabalho, promoveria o desenvolvimento profissional. Valorizar os servidores, oferecer incrementos na carreira, uma gratificação de desempenho justa e um plano de cargos e salários específicos é essencial para reconhecer o valor de seus trabalhos. Incluir o Ministério do Trabalho no orçamento da União garantiria recursos para sua existência, melhoria de instalações, ampliação do corpo funcional e desempenho de seu papel agregador social. É necessário cobrar dos governantes políticos e da sociedade a garantia de que esse importante ministério não se dilua nas iniciativas de extinguir direitos do povo brasileiro, permitindo que cumpra seu papel de forma integrada à realidade local. O objetivo com a plenária é iniciar um movimento de rua para sinalizar que os trabalhadores não estão dispostos a abrir mão de seus direitos conquistados com suor e sacrifício. Juntos, pode-se assegurar que o Ministério do Trabalho permaneça como um pilar de proteção e justiça para os trabalhadores do país. Agrega-se a este as reivindicações elencadas aos sindicatos, aos cidadãos, à infraestrutura e aos servidores, e mais o que a companheira falou. Então, esse é o documento. A gente gostaria de saber também se vocês, conforme foi lido aqui por todos os companheiros, todas as reivindicações que foram colocadas, a gente vai elencar aqui, e esse é o documento que, conforme proposta minha ontem, eu entendo e acho necessário que a gente vá até a Brasília protocolar esse documento lá. Por quê? Acho que o ministro não vem, por todos os compromissos, mas eu acho de extrema importância, já que ele não vem até nós, que nós vamos até eles. Eu gostaria de saber se a plenária concorda. Pois não. Eu queria fazer uma premissa. Pois não. A premissa do documento é que é o seguinte: não adianta a gente fazer o Ministério do Trabalho apartado da dinâmica do trabalho. Imaginamos que a gente consiga todas as condições necessárias para o funcionamento do Ministério do Trabalho. Funcionário, condição, plano de carga e salário. Continua o Ministério do Trabalho e apartado do dia a dia do trabalhador, uma instância distante de Estado. Ou seja, o que nós temos que ter como pressuposto? Um Ministério do Trabalho aberto, com sindicatos dentro, participativo, no cotidiano, no dia a dia. Não vai ter concurso público a curto prazo, não vai ter fiscal a curto prazo. Por que os sindicatos não podem emprestar a estrutura que ele tem ao Ministério do Trabalho? Que é grande, que é imensa, que tem técnicos, que tem profissionais. Por que não pode fazer parceria? Por que não pode ter assistência dos sindicatos nas vistorias? Por que não pode ter o sindicato? Eu acho que tem que fazer uma outra mudança. Não pode ser só baseado na estrutura de Estado, porque não há recurso para isso, não há gente para isso, não há um monte de coisa. Mas o movimento sindical é gigantesco. Cada diretoria tem pelo menos 30 membros.
mais assessores, são 11 mil sindicatos no Brasil, se multiplicar vai dar um quadro de funcionários de mais de 100 mil pessoas. Precisa mudar a concepção de um Ministério do Trabalho apartado do cotidiano do sindicato. Essa é a premissa que eu coloco, porque essas propostas isoladas dessa premissa é mais do mesmo. É voltar como se tivesse recurso, uma condição, mas não muda a realidade real. Nós concordamos com o companheiro, mas lembrando que a responsabilidade é do governo, independente qual seja, tá, companheiro? Ok. Enquanto a gente já faz isso, aqui a gente já colocou à disposição, o nosso sindicato, entre outros aqui, a gente já se colocou à disposição para qualquer demanda que seja necessária. Então a gente já faz. Mas a responsabilidade maior é do governo federal e nós vamos cobrar qualquer que seja esse governo. Eu vou passar a palavra para meus colegas de mesa aqui, que eles vão complementar. Mas está incorporada a premissa ou não? Eles vão falar. Eu acho o seguinte, Tá sim. nós temos uma definição. Essa semana passada teve uma confusão lá em Brasília, faca no pescoço, riscando faca nos corredores para discutir a reestruturação ministerial. Teve lá, essa luta toda. Eu não acredito que seja possível que uma plenária de sindicalistas consiga alterar a forma, o conteúdo do Ministério do Trabalho. Acho que nós podemos fazer proposta legislativa nesse setor, discutir, mas não acredito que nós, a partir de nossa iniciativa, nós vamos alterar a forma, o conteúdo do Ministério do Trabalho. Então, eu acho que proposta, eu acho que esse fórum não dá para propor. Acho que esse fórum não dá para propor, não tem debate acumulado. Eu estou falando aqui do que tem debate acumulado. O debate acumulado que nós temos é isso. Eu acho que se há iniciativa do companheiro, ele pode propor, podemos voltar a debater no meio sindical a questão, mas não está posta hoje. Hoje, pelo menos eu não me sinto nem autorizado a aprovar algo assim. Seria um contrassenso do que eu debati com os meus pares lá que eu vim para cá. Então, não vejo como possibilidade. Eu acho que é interessante em termos de perspectiva de futuro, mas não é. Eu acho que aprovar o documento, a base do debate acumulado, acho que seria isso fundamental hoje. Vamos consultar a plenária. Companheiro, só para tentar contribuir com isso aí, é o seguinte, eu entendo que essa questão colocada aí está parcialmente contemplada, né? Porque a gente lembra, tem uma parte aqui, vê se você consegue compreender essa situação nesse sentido. Foi bem do que a Kedine falou. A retomada do conselho sindical com autonomia para atuação nos segmentos que demandar, né? Ficou isso aí de forma genérica, porque na verdade o melhor dos mundos para a gente seria isso. Se a gente falar não, que nem o sindicalista precisasse fazer, que o próprio trabalhador tivesse autonomia e tivesse a garantia do emprego público, por exemplo, de enfrentar os patrões por aí, né? Mas isso está bem distante da nossa realidade. No entanto, eu acho que de forma genérica, mas a gente conseguiu contemplar de alguma maneira essa situação aí. E aí, quando eu falei aqui, na minha fala inclusive aqui, de todos os outros entes que tem que estar envolvido de forma institucional nessa nossa batalha, porque aqui trata-se do resgate do Ministério do Trabalho e Emprego, mas todos os outros entes que estão relacionados de uma maneira ou outra, o Ministério Público do Trabalho, o CERET, o CERT, o INSS, né, a questão de reabilitação profissional, todos os outros entes têm que estar envolvidos nisso aqui. Então é tarefa de cada um de nós aqui, lá no churrasco no final de semana, para quem já voltou a comer carne aí, no churrasco final de semana da família lá, se tiver alguém que trabalha em outra estrutura, colocar isso aí, porque essa iniciativa em Campinas aqui vai ser uma iniciativa que acredito eu, dentro do meu romantismo, da minha esperança, que nós vamos ajudar e muito a resgatar as relações de trabalho no Brasil. Já temos aí outras reuniões parecidas com essa aí, agendadas para São Paulo, então eu acho que esse documento de imediato está contemplando a gente, companheiro. E assim, é lógico, tudo que veio da plenária, né, vai ser analisado aqui. Se a gente conseguir colocar junto, beleza. Mas a gente tem que lembrar também aqui que tem um acúmulo, né? Inclusive, quando a companheira falou aí dos mais velhos aqui, que eu volto a dizer que tem juventude desacumulada, isso aqui é uma bandeira que a gente não conseguiu virar ainda agora. Mas isso aqui foi construído desde a década de 80. Muitas das coisas que a gente está pedindo hoje, os trabalhadores já estavam gritando lá na década de 80, na década de 70. Então eu acho que é uma iniciativa muito, muito boa. Esse documento, na opinião nossa, que minha particular, mas do GT, um documento que contemplou aí as nossas principais premissas, e agora é forçar aos dirigentes políticos, né, no caso aí a gestão nacional,
E para isso nós vamos propor ações de rua, inclusive. Vamos propor ações de rua, porque isso o movimento sindical sabe fazer e sabe fazer com maestria. E se não for atendido os nossos anseios nesse sentido, vamos, né, na radicalização, inclusive, para uma possibilidade de uma greve, por que não? Eu acho que a Rose quer falar, só um minutinho, por gentileza. Eu acho que está contemplado a fala do companheiro dentro da proposta que já está inserido no documento, que são a recriação dos conselhos sindicais, né? Eu acho que já está contemplado. O movimento sindical, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de se entender entre nós. E nós temos que começar a aprender a nos entender para a gente poder pedir e sermos atendidos. Se a gente não conseguir se entender, e eu acho que isso aqui foi um grande passo, quando a Genora aqui colocou do conselho e vocês dizem que está contemplado, por quê? Se a gente não souber pedir, a gente também não vai conseguir ser atendido. Mas a gente tem que sair com uma proposta única. A plenária é isso. Por isso tivemos aqui dirigente de todas as centrais sindicais aqui de Campinas. Obviamente, se a gente for apresentar isso aqui em São Paulo, vão surgir outras propostas. Se apresentar isso no Rio Grande do Sul, vão surgir outras propostas. Mas é importante a gente manter a base. A base é isso aqui. Foi o que nós tiramos. Nosso movimento já está ecoando no restante do Brasil. E a gente não pode esquecer que nós temos essa responsabilidade. Está começando aqui. Bom dia a todos e todas. Eu sou Rosana, sou professora, gosto de falar que sou professora, porque é o que eu sou, e sou dirigente aqui do Sindicato dos Servidores de Campinas e sou da direção nacional da CTB. Mas, enfim, eu acho que o companheiro ali traz uma posição bem avançada e que a gente faz questão de chegar nesse momento, né? Mas eu acho que nós estamos com um embrião aqui, que a nossa tarefa é levar para dentro das nossas centrais, porque nós estamos discutindo a nível de Campinas e região, né? É um documento que sai de Campinas e região. Então, eu acho que tem que também, antes de chegar em Brasília, nós levarmos para dentro das nossas centrais, que as nossas centrais estão no Brasil inteiro, estão do Iapoque ao Chuí. Então, nós temos que levar esse documento para dentro das nossas centrais nacionalmente, fazermos essas discussões e assim avançarmos para esse sentido que o companheiro Arley coloca. Porque, com certeza, isso aparecerá dentro das nacionais, nacionalmente. Então, antes de ir para Brasília, que façamos essas discussões dentro das nossas centrais, no estado de São Paulo, no estado do Pará, no estado de Minas Gerais e assim pelo nosso Brasil afora. Eu acho que isso não começou em Campinas. Estamos de parabéns, estamos aqui numa manhã fria, né? Tentando fazer essas discussões, mas não podemos ficar só aqui. Temos que ir para o nosso Brasil afora e nós, do sindicalismo socialista brasileiro, ligado ao PSB, vamos fazer dentro da CTB. Está contemplado, companheiro? Tá bom. Então, só a gente... para registrar, isso é proposta dos químicos unificados, não é minha não, tá? Tá bom. Nunca colocou no grupo. Tranquilo. Bom, então a gente precisa fazer a votação. Eu gostaria que aqueles que fossem... Oi, perdão? Só tem uma questão de ordem, para deixar claro, uma questão de ordem aqui, só para deixar claro. Pega o microfone, Eu entendo aí e gostei da proposta da companheira, desculpa, como é que é? A Rosana, porém, assim, nós temos uma necessidade de um curto espaço de tempo. Né? Se nós formos esperar ecoar, levar isso para dentro da central, para as centrais e discutir internamente em cada estado, em cada nacional, nós vamos perder o tempo do cavalo que está passando. Eu acho que a gente tem que, sim, alimentá-los e fornecer qualquer tipo de ajuda do que nós estamos fazendo aqui, disponibilizar material, mas eu acho que essa plenária aqui e esse movimento tem que ser autônomo a ponto de chegar lá, bater na porta e dizer que os outros venham. É até melhor. Quanto mais baterem a porta do ministro lá dizendo, olha, nós também
estamos apoiando e nós queremos mais isso, nós achamos mais aquilo, aí legal. Agora, se nós formos esperar haver uma discussão, eu falei agora há pouco aqui da minha central, se eu for levar isso lá, né, Fábio? Né, Maria José? Né, Dulce? Se a gente for levar isso aí até discutir tudo, eu não sei, tá bom? Minha proposta é que a gente faça, tenha autonomia. Pode ampliar, mas com essa autonomia. Né, Helena? Certinho. O companheiro quer falar? Só reforçar, é que às vezes a gente, na nossa ansiedade de resolver as coisas, e a gente tem a mania de ser muito imediatista. E essa imediatidão, às vezes, não atende às nossas necessidades. Veja, tudo que nós estamos discutindo hoje, o renascimento do Ministério do Trabalho, o fortalecimento dos trabalhadores, pode ir por água abaixo se não tiver a participação efetiva proposta aqui na proposta colocada. Porque se extingue novamente o Ministério do Trabalho, se enforca esse Ministério do Trabalho, novamente nós vamos ficar sem nada. Alguém falou aqui, quem garante que esse governo vai permanecer? Quem garante que os trabalhadores vão permanecer? Quem garante que um governo que defende os trabalhadores vai permanecer? A instituição do Ministério do Trabalho tem que permanecer. E uma instituição de Estado, que é uma responsabilidade do Estado, mas sem a participação efetiva dos trabalhadores, conforme proposto aqui, corre o risco de ir tudo para água abaixo da discussão que nós estamos fazendo. Então é só para a gente pensar sobre isso. Eu estou concordando que existe uma necessidade e uma urgência, mas eu também concordo que é legal colocar como proposta e um embrião que se possa espalhar para o resto do país. Esse é o objetivo. Aqui em Campinas foi dado o pontapé inicial e a gente sabe que isso já está dando o que falar. Aí que outras regionais que estão com os mesmos problemas, falta de estrutura, falta de servidores, entre tantos outros aí, já estão preocupados. Muitos desses regionais eram para estar aqui presente com a gente. Infelizmente, por N motivos aí, não estão. Mas eu acho que Campinas está dando um pontapé inicial. Eu costumo falar que aqui em Campinas tudo acontece, né? Tudo acontece, tanto coisas boas como coisas ruins, e entendemos isso como coisa boa, que precisa começar, precisa iniciar, e a gente precisa debater. Esse grupo de trabalho se debruçou, continuará se debruçando, para que as coisas de fato aconteçam. Como disse o Carlos, a gente tem pouco tempo, o tempo é muito curto, para que a gente consiga demandar essas nossas necessidades. Mais alguém da mesa vai falar? Só um reparo, na abertura do documento ele anuncia como grupo de trabalho. Eu queria que te passasse o texto a ser o seguinte: o movimento sindical de Campinas e região reunidos na data X faz a tal manifestação, tá? Acho que apareceu assim porque foi o grupo de trabalho que elaborou, mas é que a gente passa a conversão. Aprovado, gente. Perfeito. Não, vamos lá. Peraí, Carlos. Quem é a favor do documento que foi lido, agregando todas aquelas necessidades que foram colocadas pelos companheiros, por favor, levantem o braço direito ou esquerdo. Os dois. Todos têm braço. Mantenha como está, que hoje está frio. Mantenha. Tirou foto? Pronto. Então, por unanimidade, todos estão em concordância aí com o documento. Para finalizar, a gente quer chamar para o ato do dia 30 de junho. É um ato de rua no Largo do Rosário. Queremos saber se há concordância de todos e todas aqui presentes. Tudo bem, pessoal? Todo mundo concorda? Para o ato de 30 de junho, no Largo do Rosário, às 17 horas. É importante que... As pessoas tragam gente. Isso, é importante. É uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira de frio, com certeza vai ser, mas a gente precisa fazer esse movimento, a gente precisa reforçar esse movimento no dia 30. Posso encerrar? Gente, só lembrando, nós... Só lembrando, gente, foi falado aqui por mais de uma pessoa. O movimento sindical, depois da demolição do Ministério do Trabalho, talvez tenha sido o grupo mais marginalizado perante a sociedade, certo? Eu tiro aqui, quando a gente vai fazer aqui qualquer mobilização em Campinas, o que antes era uma mobilização volumosa, hoje está sendo uma mobilização muito pequena, né?
Pessoas passam e dão risada ainda lá. Um monte de louco ali em cima do caminhão de som, com meia dúzia de gato pingado. Então, gente, vamos realmente pegar o compromisso. Vou dar um exemplo aqui. O Cícero é de Jundiaí. O Fânia é de Piracicaba. Vamos tentar trazer pessoal de lá para cá também, porque assim não dá para fazer em todo lugar. Mas aonde a gente for fazer, a gente tem que fazer com qualidade. Então, sabe, vamos trazer bandeira das centrais, vamos trazer bandeira de sindicatos, para a gente, de fato, poder fazer um grande ato. Para a gente ser ouvido, gente. Se eu der um tiquinho na porta, eu não vou ser ouvido. Agora, se eu der um chute na porta, alguém vai ouvir, vai ver pelo menos quem é o louco que está chutando. E os loucos que estão chutando tem que ser nós. Então, ou a gente faz a coisa com maestria ou não faz. Tá? Eu vou dar mais uma sugestão, depois a gente tirar essa faixa daqui e a gente fazer uma foto final aqui com essa faixa. Podemos encerrar? Não. Agradecemos ao grupo de trabalho realizado, em especial a jornalista Flaviana, que tanto nos ajudou na elaboração dos documentos, faixas, fotos, filmagens. Também agradecemos ao Dr. Carlos, da Gerência Regional, à Prefeitura pelo espaço, aos servidores, Sindicato de Servidores pelo café e demais presentes dessa plenária. E convidamos todos a participarem do ato no dia 30/6, no Largo do Rosário. Agradecemos a presença do Dr. Jordano, de todas as autoridades aqui que estiveram presentes também, Isso, está convidado aí. Então, todo mundo aí com as suas bandeiras, todo mundo aí num grande movimento que a gente vai fazer no dia 30. Obrigada, pessoal.